Marlene Chua, a ideóloga, a intelectual, o cérebro da esquerda, o cérebro do PT. Vai ser em cima dela que nós vamos começar o nosso vídeo de hoje. Marlene Chua, caso você não lembre, eu já fiz aqui uns 2 vídeos com ela. Ela é aquela sujeita, a famosa, que odeia a classe média, né? Ela estava lá num local, né, com mula presente lá, sentado no sofá dele, e ela começou a relinchar. Não, que eu odeio a classe média, que a classe média é retrógrada, que a classe média não vale porra nenhuma, que a classe média é isso e tal. E Lula lá relinchando de prazer, de felicidade, toda vez que ela abriu o bico e falava que ela odeia a classe média. E hoje é o seguinte, nós poderíamos, se fôssemos colocar um título, nós poderíamos dizer assim que Marlene Chua, ela odeia o trabalho. Sabe por quê? Nós vamos aqui conferir um vídeo onde ela dá lá uma longa explicação, mas eu peguei apenas um pouco mais de 1 minuto. E esse 1 minuto nós vamos ver o que é que essa sujeita vomitou dessa vez. Aí depois eu retorno para a gente fazermos algumas considerações. Mas eu já vou antecipar que eu pretendo fazer 2 partes. Essa daqui vai ser a primeira parte e depois, em uma outra ocasião, eu vou fazer uma segunda parte, porque vai valer a pena. Ok? Vamos ver aqui o que é que a tal da Marlene Chua, a tal que odeia, que detesta a classe média, latiu dessa vez. E dessa vez é: eu odeio o trabalho. Preciso que uma classe trabalhe para outra. A ideologia transforma o trabalho, que era considerado nas sociedades antigas, na sociedade grega, na sociedade romana, na sociedade medieval, o trabalho era considerado a maior desgraça que podia acontecer com alguém. O trabalho era coisa de servo e escravo. Portanto, era um terror o trabalho. E mesmo quando Deus pune Adão e Eva, ele vai dizer para Adão: você vai ganhar o pão com o suor do teu rosto. O trabalho é uma praga, um horror. Ora, o que no surgimento do capitalismo, para esconder que o trabalho era uma coisa terrível e que ele estava sendo explorado de uma maneira gigantesca, o trabalho foi transformado na principal virtude dos seres humanos. Trabalhar é a forma mais alta da vida ética, da vida moral, da dignidade humana. E a preguiça foi considerada um vício que era punido com prisão e com tortura. Tanto que Lafargue, que era genro de Marx, escreveu um livro maravilhoso e que se chama O Direito à Preguiça, em que ele começa dizendo: mas explica para mim, por que os trabalhadores que sofrem o horror do trabalho nas fábricas, do trabalho nos campos, acham que o trabalho é uma virtude e que descansar é um vício? Então, é porque isso, a ideologia burguesa impregnou a sociedade com essa ideia de que o trabalho é uma virtude e o descanso, o lazer, o entretenimento, a vida contemplativa, as artes são um vício. É uma coisa terrível. Viu aí o que foi que a tal da Marlene Chua falou dessa vez? Ah, que o trabalho é isso, que o trabalho é aquilo. Vamos compreender legal essa converseira de Marlene Chua? Logo no começo, ela falou assim: não, sabe o que é? Porque uma classe fica trabalhando para outra e tal, esse negócio. Amigo, qual é o problema em algumas pessoas desempenharem um papel, um trabalho, prestar um serviço para outros? Qual é o problema nisso, cara? O que acontece é o seguinte, é que falta às vezes a pessoa raciocinar. As sociedades, elas estão montadas, principalmente as sociedades ocidentais, elas estão montadas, estão estruturadas de uma forma tal que permite que o trabalho ele possa ser executado, porque existem diversas necessidades de cada
pessoa, grupos e assim por diante. Então, o trabalho, ele se faz realmente necessário. Não dá para você viver como se fosse uma ilha. Pense, por exemplo, uma coisa elementar, uma coisa básica assim. Você vai, por exemplo, em um banco. Você vai usar lá o seu cartão lá no caixa eletrônico. Agora imagina se não tivesse uma pessoa lá para programar aquele caixa eletrônico, porque aquele caixa eletrônico ele nada mais é do que um computador e tá lá, tem que ter uma pessoa para fazer a programação dele, cara. Ele não vai funcionar sozinho. Ele não é um fantasma, ele não vai. Precisa que alguém abasteça aquele caixa eletrônico para a gente chegar lá, poder sacar um dinheiro. Às vezes é possível você pagar uma conta também no caixa eletrônico. Enfim, dá para você fazer algumas coisas por lá. Mas, para tanto, é necessário que alguém tivesse ido lá antes e fez tudo isso. Deixou lá a casa prontinha, arrumada para a gente. Esse mesmo raciocínio vale para todos os outros locais, todas as outras coisas. Vale para você vai em uma loja, a loja está lá arrumadinha, está limpa, as coisas que você precisa estão lá. Vale para você ir lá no restaurante, vale para uma série de outros locais. Então esse argumento dela de que uma classe, não sei o que lá, ficar servindo a outra, não tem nada a ver. Porque é necessário. Como eu dizia, como é que você vai chegar lá no banco para usar um caixa eletrônico e agora? E se não tivesse uma pessoa para colocar a grana lá? Não tivesse alguém para programar aquele caixa eletrônico? Se você vai em uma padaria, alguém precisou preparar o pão, alguém precisou levar o trigo para lá para a padaria, uma série de coisas, é um encadeamento, é uma corrente completa que começa a ver lá, vem parar aqui, vai para lá e assim por diante. É a maneira como a sociedade, as sociedades, repito e reafirmo, principalmente as sociedades ocidentais foram se estruturando ao longo dos séculos. Então esse argumento dela de que uma classe vai meio que se sobrepujando a outra, meio que querendo tipo tirar vantagem da outra, isso não procede, cara. Existe lá do outro lado do mundo, nos países orientais, países da África, ainda aquele modelo mais rústico, rude, quase da idade da pedra. O cara troca aqui um capim, uma cenoura, uma batata por uma outra coisa, por uma cabra, por uma galinha, e assim por diante. Existe aí esse modelo lá. Mas por que o esquerdalha ele não viaja para lá, para viver lá naquele lugar? Por que ele quer viver aqui? Nós vamos tratar disso um pouco aqui e um pouco também no próximo vídeo. Aí, em determinado momento, a tal de Marlene Chua, ela fala assim, não, porque as sociedades lá do passado, talvez 2 séculos atrás, 2 séculos e meio atrás, elas consideravam o trabalho uma coisa ruim, uma coisa nefasta, uma coisa que corrompia o ser humano, uma escravidão. Ela chega, não, isso aí é uma escravidão da porra, esse negócio de trabalho é escravidão. Mas, mano, você vai usar as sociedades do passado, repito, principalmente as sociedades lá do outro mundo, que não tinham uma visão, não tinham uma percepção, um entendimento como nós que estamos aqui no Ocidente temos. Querer usar eles como modelo, pessoas que, conforme eu acabei de mencionar, que em determinadas partes do mundo o cara ainda vive como se 200, 300 anos atrás. É bacana, é muito interessante, bicho. Mas sempre vale aquela pergunta, por que a porra do esquerdalha? Por que Marlene Chua, ela não vai para esses lugares? Por que ela não vai trocar aqui um capim por um pato, por um marreco, por uma galinha, viver na base da troca? Por que ela não vai tomar um banho no rio? Porque ela prefere tomar
um banho em um chuveiro, água morna, água quente, porque ela prefere esse conforto. Ela poderia ir tomar o banho dela lá no rio, assim como acontece, conforme eu estou dizendo, aquelas sociedades lá do outro lado do planeta, África, algumas regiões bem mais distantes que ainda estão em processo quase de subdesenvolvimento e que gostam de viver desse jeito. Por que ela não vai fazer isso? Não vai trocar uma plantação por galinha, tomar banho no rio? E outra coisa, se você trouxesse uma pessoa lá daquele passado, dessas sociedades lá de trás, para os dias de hoje, será que se o cara ele visse uma energia elétrica, apertou lá o botão, a luz acendeu, será que ele ia achar que era uma feitiçaria, uma bruxaria? Se você trouxesse esse mesmo cara e ele fosse ligar lá a torneira e começasse a cair água, será que ele ia achar que era uma feitiçaria também? Hoje você consegue conceber você na sua casa, você sem água encanada, você sem luz? Será que ela, Marlene Chua, ela consegue conceber isso? Ela consegue abrir mão disso? Ela e os pretensos defensores dessa tal da sociedade capitalista. E aí, nesse momento que eu falo capitalismo, nós vamos entrar no outro ponto que quase no finalzinho ela fala lá, não, porque o capitalismo... Eu já ouvi as pessoas por aí, ruim da cabeça, cérebro torto, cérebro mal ajustado, porque capitalismo selvagem, aquela expressão que se popularizou lá nos anos 80 com capitalismo selvagem, porque aí ela emenda com a tal de burguesia, não, porque a tal da burguesia explora o trabalhador, explora o operário, explora... Aí a gente tem que mandar mesmo o esquerdalho aí se fuder no inferno, porque burguês é esquerda, cara. A burguesia é esquerda. Ela é uma burguesa, Marlene Chua é burguesa, ela é esquerda. Eu já fiz aqui há tempos atrás uns 3 vídeos. Eu vou fazer questão de repetir. Eu contei aquele caso de Mula, o grande amigo dela. Mula, esse patife, esse vagabundo, esse ladrão. Ocasião lá em São Paulo, em um restaurante de alto padrão, de luxo, cercado por advogados ricos. Aí eu te pergunto o seguinte, cara. Imagina se tu estivesse passando na porta ali do restaurante. Naquele momento, aquele monte de carrão lá estacionado na porta daquele restaurante de altíssimo padrão. O que é que você iria dizer? O burguês está aí dentro. O burguês está aí dentro almoçando, jantando. Essa burguesia do caramba está aí dentro, não é? Aí você dava uma olhada lá pela janela. Quem é que você ia ver? Mula. Mula estava fazendo o que lá? Ele estava preparando comida lá na cozinha? Ele estava servindo comida igual um garçom? Mula estava fazendo manobra ali no estacionamento? Ele era o manobrista? Não, ele estava lá, o vagabundo, o patife, no meio de todos aqueles burgueses, no meio de todos aqueles ricaços, comendo, bebendo, enchendo o rabo dele de picanha, de caviar, de lagosta, uísque caro, uísque de R$500. Ele estava lá fazendo isso. Então quem é o burguês? Sou eu? Eu que ganho R$2, que não tenho nada aqui no bolso, não tem nem vento aqui no bolso, eu que sou burguês? Eu sou o burguês. E Mula é o quê? Que tá lá frequentando o ambiente do ricaço lá. Que porra Mula é? O burguês sou eu. Tenho nem R$1 para tomar caldo de cana. Tem o cara ali vendendo caldo de cana. Eu não tenho R$1 aqui no bolso para tomar. Mula tá lá no restaurante de alto padrão, tomando uísque de R$500, comendo lagosta, caviar. E o burguês é quem? Eu. Não, porque o burguês está explorando o trabalhador, arrancando o sangue do trabalhador.
A esquerda tem essa conversa de hipócrita da porra, porque burguês são eles. Ah, porque a elite são eles. Eu sou elite? Eu que não tenho dinheiro, tenho um McDonald's aqui embaixo. Daqui de onde eu tô até o McDonald's dá 100 metros. Eu não tenho 15 reais para ir comer a porra lá do tal de Mac frita, Mac puta que pariu. Eu não tenho 15 reais aqui no bolso para ir comer a porra lá do Mac do cacete lá. Aí Mula tá lá comendo, enchendo o porra do rabo do caralho dele de caviar, de picanha. E eu que sou o burguês, eu sou burguês. Entendeu? Porque a esquerda, ela é hipócrita pra cacete. Você compreendeu porque eles são hipócritas? A famosa frase, xingue-os daquilo que você é, porque quem é burguês são eles. Quem frequenta ambientes de alto padrão e de luxo, quem come bem, quem se veste bem são eles. Se ela é tão crítica assim do trabalho e da maneira como a sociedade ocidental se estruturou, vem se desenvolvendo nesse tempo todo, ela deveria dar o exemplo. Encanada, ela tinha que pegar uma lata, um balde e ir lá catar água no rio para tomar o banho dela, para lavar a roupa dela, que por sinal não é ela que lava, quem lava deve ser uma empregada. Marlene Chua não lava a porra da roupa dela, quem deve lavar é uma empregada. Já que ela diz que o trabalho é uma desgraceira, os empregados na casa dela, talvez ela tenha motorista, ela deveria dirigir o carro dela, ou nem dirigir carro, andar de ônibus, ou a pé, na verdade a pé. Porque ônibus tem um cara lá dirigindo, trabalhando, e ela é contra, então vá a pé, porra. Porque a esquerda é uma hipocrisia do inferno. Esse papo todo, esse negócio de que eu sou intelectual, eu sou um cara cabeça, isso é tudo conversa de vagabundo. A esquerda é uma gigantesca vagabunda. Seguinte, meu amigo, o nosso vídeo de hoje, terminando, essa aqui é a primeira parte. Eu pretendo fazer a continuação, porque a continuação eu vou explicar por que a esquerda ela é tão contra o trabalho. Você vai entender por que ela é tão contra assim o trabalho. E já te adianto, não tem nada a ver com operário, que eu tô com pena de operário, não tem nada a ver com isso, cara. Hoje é segunda-feira, cara. Última semana de 2022. Então, excelente semana para você, tudo de bom para você. Ótimo 2023 para você, tudo de bom mesmo para você, para sua família. Faça a gentileza, deixa aí um gostei, dá uma força, dá uma moral. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado. Joia.